E, pô, tô me arrependido até hoje por causa dessa frase, sabe por quê? Eu falei, eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Se eu não falo nada disso, eles estariam devendo a todo mundo hoje e não estaria faturando tantos títulos. Vamp News começando aqui no Redcast, um prazer receber você e essa contratação de peso aqui pro nosso time, cara. Tamo junto, é bom fazer parte da família, só tem amigos aqui, a gente tá aqui no prédio, tão facinho de a gente tá nessa região. Pertinho, né? Pertinho. E aqui, cara, não vai ser igual... A gente vai pagar e você vai jogar de verdade, não é igual o finge que paga, o finge que joga. Essa aí, pô, eu tô me arrependido até hoje por causa dessa frase, sabe por quê? Diz aí. Porque quando eu falei, eu finge com o Flamengo, né? Quando eu jogava no Flamengo, tava no Flamengo, eu falei, eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Né? Aí o presidente Bandeira de Mello, anos depois, assume a presidência do Flamengo, e ele, no discurso dele, em vez de ele agradecer aos sócios que votaram, os conselheiros, primeira frase dele, quando ele toma a posse, no meu mandato não vai ter a frase do Vampeta. E sabe o que aconteceu? Ele cumpriu com a promessa e quem vem na subsequência dele, assim, sequente ele. Depois veio Aí veio a Patrícia? Não, acho que não sei se veio a Patrícia. Eu sei que o Flamengo não atrasou mais nada pra ninguém. Hoje fatura quase 2 bilhões. Se eu não falo nada disso, eles estariam devendo a todo mundo hoje e não estaria faturando tantos títulos. Mudou o time. Brincadeira da parte. O Flamengo se organizou, né? É uma potência hoje do futebol, não sul-americano, mas mundial. Você vê que contratou aí jogadores importantes. Hoje tem dinheiro, não só o Flamengo como o Palmeiras, para repatriar jogadores de 25 milhões de euros, 20 milhões de euros, 15 milhões de euros. E quando a gente imaginar que times brasileiros iam debater com times europeus, até mesmo do mundo árabe, em trazer, foi o caso do Emerson Royal, que chegou agora. Você viu o Saul, com proposta para ir pro futebol turco, que paga muito, e eu optou por vir pro Flamengo. O Alcaraz era a maior contratação da história, aí agora o Samulino já passou, né? 25 milhões, o Alcaraz chegou por 20 milhões e não jogou. Não jogou. Quer dizer, quando você vai na história do Flamengo, você traz o jogador mais caro da sua história, é porque o cara vem para ser titular e jogar. Aí o Flamengo conseguiu recuperar, vendeu ele pro Everton, e agora o Samuelino, que chega em torno de 25 milhões de euros, coisa que o Tigrinho também no Palmeiras, né? Tigrinho, o investimento do Palmeiras de 500 milhões nesse 500 ataque. milhões, né? Você sabe que o Palmeiras, eu tava vendo, até quando eu tava no Mundial de Clubes, o Palmeiras estava entre os 5 clubes que gastou mais em contratações no mundo. Agora não, o Liverpool agora passou, o City, e o Palmeiras estava ali, figurando entre os 5. Cara, tu acha que por essa diferença de investimento, comparar com outros times do Brasil, era pra ter uma disparidade, assim, deles sobrarem muito? Ou... Eu acho que as Bet ajudou muito, né? As Bet patrocinando os clubes. O aumento de transmissão também, os patrocínios são maiores. Eu sempre vi, assim, uma diferença, por exemplo, assim, pegava o Nice da França. Né? O Nice da França, um Sporting de Portugal. Não tem a torcida que o Flamengo, o Corinthians, Palmeiras, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro tem, mesmo estando ali no futebol europeu, mas a moeda, 6 por 1. Sim. Então eu ficava sempre pensando em casa assim, né? Eu brinco assim, no ninho. No meu ninho, tô deitado quando eu não tô com o corpo do lado, então dá tempo de eu raciocinar mais, né? Uma é 6 por 1. Se é 6 por 1, a moeda, um real equivale, um euro equivale a 6 reais, mais ou menos, para arredondar para cima, né? Ou mais. Então, esses clubes teriam que botar os produtos que tem mais torcida. Sim. O Nice da França não tem a torcida que um Flamengo tem, e tirava jogador daqui. Tirava jogador do São Paulo. Então, esses produtos teriam que ser vendidos a 10 por 1, para você equiparar ao futebol europeu. E hoje, com a chegada das Bet, muito dinheiro entrando, os patrocínios são maiores, e dá para contratar jogadores a nível europeu. O Flamengo está fazendo isso, o Palmeiras está fazendo isso, o Cruzeiro virou SAF, o próprio Atlético Mineiro tem uma dificuldade agora. Por exemplo, o Ener Valencia é o principal atacante do futebol equatoriano, jogou a última Copa do Mundo, foi um dos artilheiros da Copa do Mundo, o Inter trouxe ele. Ele poderia estar jogando em time europeu, não de grande escalão, mas pela força do 6 por 1, ou até mesmo no mundo árabe. Soares chegou a jogar. Soares, você vê, já no final de carreira, mas veio. E tem o Batshuayi, que parece que não, outro dia tava no Barcelona. O próprio Memphis também que veio. O Depay, queira ou não, você pega a carreira do Depay, é Lyon, Manchester United,
Barcelona e Atlético de Madrid. E não é um cara que vem pro final de carreira. Ainda tá novo, é o principal artilheiro da seleção holandesa. Sim. A Holanda tá em Eurocopa, tá em National League, tudo muito próximo. Então, você vê esse mercado, não é... Por exemplo, o Suárez já veio, não digo nem decadência, que quase é campeão brasileiro. Sem joelho. Sem joelho, e deitou e rolou. Mas tá vindo muitos jogadores importantes. O Almada jogou aqui. Eu falo assim, se o Botafogo tem essa SAF dele aí, meio esquisita, mas se o Botafogo quisesse mesmo que o Almada ficasse, daria salário para ele de futebol europeu, contrato longo, o que já era deles mesmo. Só que o Jontex tem isso, né, de vender, comprar e tal. Uhum. Mas hoje o Botafogo teria condição de deixar o Almada e o próprio Luiz Henrique no plantel. Cara, você falou do Depay, vamos entrar no Corinthians, que tu tem muita propriedade de fala. O que você achou da contratação dele desde que ele chegou lá em setembro até hoje? Compensa essa vinda dele? Depende de muitos fatores? Como é que você analisa isso? A gente sabe que o Corinthians atravessa uma dificuldade financeira, mas não deixa de ser um clube. O Corinthians com a dificuldade financeira, ele arrecada mais que o Palmeiras. É que o Palmeiras tem dinheiro em caixa e não tem aquele balde furado que nem um dos dirigentes do Corinthians falou que é um balde furado, né? Quer dizer, o Corinthians ganha mais de 1 bilhão por ano, mas tem muita dívida. Então o balde furado, o quê? Você bota água e vai sair. Então o dinheiro vai chegando entra e muito, vai saindo, né? Muito. Quando foi a contratação do Depay, eu não sou contra a contratação do Depay, nunca fui contra. Grandes jogadores têm que jogar nos grandes clubes mesmo. O modo como foi feito o contrato do Depay. Por exemplo, quando alguém foi lá, isso com a avó do seu presidente, que foi agora impeachmentado, né, o Augusto, vai lá o Fabiano Soldado, o diretor de futebol, tem ido mais alguns diretores de futebol, senta lá com o staff do Depay, com o Depay, tá de parabéns, quem comanda a carreira do Depay, quem cuida dele, da carreira dele. Entra pra ele e fala, ó, a gente tem interesse, somos o Corinthians, somos um clube assim, vai passar tudo que é o Corinthians dentro do país, né? Porque já jogou aqui, e faz uma oferta pro Depay. Não, aí o cara que cuida da carreira, não, a gente topa aí, não sei certo qual é o salário do Depay, vamos arredondar aqui que seja 3 milhões, especula aí 3, 4, né? Uhum. Ó, 3 milhões de salário, fechado. Tá fechado 3 milhões? Tá fechado. Fechou. Não, peraí, tá fechado não. Mas se ele der um passe pra gol, queremos mais 100 mil. Se ele fizer um gol, queremos mais 50, ou vice-versa. Não, peraí, mas eu tô te contratando já pra você fazer isso. Eu não tô te contratando pra você aparecer no clube. Não. O que seria obrigação do Depay, então, que era fazer gol então, e assistência. Tô te contratando pra você só ir lá no treino, pra você ir no treino é 3 milhões. Mas se você jogar e der passe fazer gol, é mais. Então eu acho isso uma loucura na bola. Não tô falando só em relação ao Corinthians, não. As outras agremiações. Por exemplo, eu já fui presidente do Audax e lá tinha o seguinte, salários menores, mas com objetivo. Às vezes a premiação era maior do que o salário. Então você já vinha com um salário menor para fazer você ter o objetivo de ganhar. Ó, ganhou é tanto, chegou em tal colocação é mais tanto. Isso com um time grande, você já paga bem, muito bem, para o cara fazer isso. Tem que fazer isso. Daqui a pouco um lateral. Ó, se eu bater um lateral, eu vou querer tanto. Se um zagueiro fizer uma falta, eu vou querer mais tanto. O zagueiro roubou uma bola, eu quero mais tanto por bola roubada. Isso não existe. Aí o time que o goleiro pegou um pênalti, é mais tanto. Isso eu nunca... Tá de parabéns a quem faz o contrato desse atleta. Quem aceita, pra mim, é uma burrice. Será que teve desespero? Pra mim, eu vejo assim, que valeu muito o Depay só pelo time não ter caído. Porque tava um desespero e vinha de derrota em casa. Eu lembro que teve uma derrota contra o Internacional no finalzinho. Tava um clima na Neoquímica de vai cair, vai ser esse ano. E eu vejo que quando ele chega, muda o elenco. Igual o Yuri Alberto começa a deslanchar, fazer gol, o time engrena aquelas 9 vitórias. Eu vejo que essa loucura financeira valeu a pena só por não ter acontecido isso. Se pegar, por exemplo, 2023 o Santos, se perguntar pra qualquer santista aqui, dobre a dívida do time, mas traz um cara desse peso. Mas futebol tem que ver um monte de coisa. Se você perguntar pra qualquer torcedor com emoção, mexe com emoção, 30 milhões pro seu time cair, time como Santos, Corinthians, Palmeiras, ou trazer um jogador de 30 milhões. Pô, trazer um jogador de 30 milhões, mas a gente não cai. Não é isso bem que eu tô falando. Eu tô falando assim, a chegada do Depay, a chegada de outros jogadores como Carrijo, o próprio André Ramalho, esses caras fizeram, e não é todo ano que você dá uma arrancada de 9 vitórias. Tanto que é um recorde, né? Sim. E aí você olha agora pra tabela,
Corinthians tá ali com jogos a mais. O Depay machucou, vai ficar em torno de 40 dias. O Carrillo já não joga mais na temporada. E a situação financeira do clube não é nada legal. Eu daria também 30 milhões pra não ver o Corinthians caindo. É, né? Ô, Gabriel, põe a tabela pra gente do campeonato. O Vampeta Ela falou. tá lá, pô. Tem, Cara, tem perdeu de um- 20 clubes. Tem o Corinthians, se eu não me engano, o Cruzeiro. Tem 5 clubes que já fecharam o turno com 19 jogos. Isso. Você vai ver aí. Ele vai abrir aí. Nessa parte de baixo tem o Corinthians com 22, o Santos tá com um a menos. Aí a gente tem dos grandes também, Vasco e Aí, Grêmio ali a embaixo. gente olhando pra parte de cima. Vai meter logo a parte de baixo, né? Vamos ali Então vamos olhar pro aqui pra parte de cima. Se você olhar pra de cima, ó, Flamengo 18 jogos, Cruzeiro 19. Aí vamos ver só quem tem já 19. Cruzeiro, São Paulo, Bragantino, são 5. Pode descer mais. Corinthians, Vitória e Vitória. E aí você pega o Corinthians com 19 jogos, aqui embaixo tem clubes que tem 17 jogos, no caso Vasco da Gama, você tem o próprio Juventude que tem 17, né, o Sport também que tá numa draga tem jogos a menos. Parece um pouco o Campeonato Inglês, né? O Campeonato Inglês que varia muito assim, né? A tabela não é nunca igual pelas Copas que tem lá. Mas vai brigar de novo pra não estar na parte de baixo da tabela, porque o Campeonato Brasileiro, hoje a competitividade, o que a gente faz? Os 4 primeiros vão direto para Libertadores, a depender do que aconteça na própria Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana, te abre mais vaga, o 6º disputa uma pré-Libertadores, chegando a poder até ir 7, 8 ou 9 para pré-Libertadores. O Corinthians foi para uma pré-Libertadores e não passou agora. Uhum. E ainda tem a Sul-Americana, quer dizer, no campeonato, quem não é 16º ou 15º, até o 14º, tá todo mundo classificado por alguma coisa. O Sul-Americana e Libertadores. Então perdeu mais um pouco a competitividade, né? Te leva a um monte de competições, tudo bem, gera recursos pro clube, entra mais dinheiro, mas ali só quem sofre mesmo é os 4 que caem. Desses 4 grandes que estão ali, Corinthians, Santos, Grêmio e Vasco, você acha que pode um dos 4 cair ou ainda tá muito cedo pra falar? Eu brinco muito com... É uma brincadeira com fundo de verdade mesmo, mas em tom de brincadeira, como do meu jeito de ser. Por exemplo, eu olho pro Vasco. O que eu acho da situação Vasco da Gama, 5ª maior torcida do país? Todo mundo fala natureza. Quando a gente fala natureza é bela, é bonita, é paz, é amor. Seja na natureza uma lebre ou um coelho. Eu só ando assustado. Correndo. As aves de rapina querendo te devorar. Os animais cá embaixo terrestres querendo te pegar. Os predadores tudo querendo te pegar. Ou seja, um cardume de sardinha ou de algum peixe, para você ver se não aparecem os tubarões, as ocas e os golfinhos querendo te devorar. O Vasco está virando isso. Todo o Campeonato Brasileiro é assustado, é que não vai cair, sempre naquela... E é o Vasco que tem aquela ânsia que tem a 5ª maior torcida do país. Eu sempre falo assim, Vamp, o que você acha do Vasco? Eu digo, é uma lebre ou um coelho dentro da natureza. Porque parece que a lebre, o coelho, pô, a natureza é mil maravilhas. Uma lebre ou um coelho, quando sai da toca, já fica as aves de rapina já de olho para poder pegar e cá embaixo para ser devorado, sendo caçado a todo momento. Então o Vasco, dentro da competição, ele está sendo caçado a todo momento, não consegue respirar. E a vida de um coelho gira em torno de 2 anos. E o Vasco já tem anos e anos, tá brigando para não cair, cara. Que escapa na última rodada, escapa na última rodada. Aí quando você... onde ele tá? Se ele escapar e conseguir passar o Vitória e o Grêmio, ele termina na Sul-Americana. É muito embolado. Só não vai pra Sul-Americana aí o 16º e o 15º. Sim. Todo ano só não vai dentro dessa colocação pra Sul-Americana quem termina em 16º e 15º. Quer dizer, você pode pular de 17º pra 13º, 14º e pegar aí na Sul-Americana. E foi o caso na última temporada. E ali também tem o Santos, que trouxe Neymar, que vem com peso. E o time ganhou do Cruzeiro no fim de semana agora, de virada. Foi gol aos 40 do segundo tempo, mas um time que ainda não encaixou com o Neymar. O Santos parece um coitadinho, né? Se o Vasco é a lebre, o Santos não, é... O Santos parece aquele... É um time que, dos 4 grandes de São Paulo, ele é o mais querido pelos outros, né?
Primeiro mesmo pela história do Santos, de ter Pelé, de revelar sempre jogadores novos, futebol mundial. Mas você pega o Santos, ele volta da Série B. Ninguém nunca imaginava que o Santos ia cair, era um dos incaíveis, né? Que não tinha isso dentro da sua história. O Santos cai, muda sua presidência, volta e parece que é um pobre coitado. O Santos é um dos times que mais contratou dentro dos 20 que está na Série A. O Santos deve ter a quinta ou a sexta maior folha de pagamento na chegada do Neymar. Sem o Neymar, ele já estava entre os 6. Quando chegar o Neymar, foi lá para quinta ou quarta, né? O Santos tirou o Tassiano, que era um dos melhores jogadores do Bahia na temporada passada, contratou o cara. O Santos era o Tiquinho Soares, que se você pegar a carreira do Tiquinho, há 2 anos atrás, quando o Botafogo dá aquela amarelada, era o melhor jogador do país. Vai ser convocado para a seleção, o melhor atacante do país. Ele perde aquele pênalti. Aí trouxe agora o Roleza, que não foi barato, veio do Benfica, em torno de 14, 15 milhões de euros. Né? Pega o Guilherme. O Guilherme tinha jogado muito no Fortaleza, aquele Fortaleza do Voivoda. Traz. Aí você tem ainda Barreal, que estava no Cruzeiro. Trouxe agora Zé Rafael. Zé Rafael Mike, tudo. Mike Arão chegaram agora. Mas o Zé Rafael já estava aí se recuperando. Treinando, Pega o Zé Ivaldo também, que tá para sair. Então o Santos não é um time barato. Né? Com a presença do Neymar, lógico, se torna mais caro ainda. E só joga uma vez por semana. Que não disputou nada. Não disputa nada. Saiu, teve a incompetência de sair pro CRB na Copa do Brasil. Então ficou sem nada. Mas é um time que podia, para mim, não é uma decepção. Podia estar ali entre os 8 primeiros.